após fazer aquele chamado a que nós nos apliquemos na nossa fé, ele faz aqui na parte final da carta, uma espécie de apelo, né? Mas antes disso, nós vimos aqui nos últimos 2 domingos, ele ainda insiste na aplicação da fé à nossa vida diária. Então, esse tem sido o tema dele. No domingo passado, eu parei e falei, olha, a gente entra aqui num terreno delicado para nós, pastores, porque no meio desse trecho final, por 2 vezes ele vai mencionar a questão, o papel dos pastores na igreja, influenciando nesse sentido. Então, são passagens que revestem a liderança da igreja de uma responsabilidade ainda maior. Tá? E a gente vai ler esse trecho como um todo, hoje, a partir do versículo 6, versículo 7, tá bom? Não vamos discorrer sobre tudo o que tem aqui, provavelmente. Ainda vamos deixar alguma coisa final. Porque aqui no versículo 17, 18, ele encerra, por assim dizer, a carta. Aí vem uma saudação final, tem coisa importante aqui também, né, do 18 em diante, mas já são realmente aquelas saudações, aquele último aquela última palavrinha, certamente reforçando aquilo tudo que foi dito na carta. Mas vamos ler aqui, versículo 7, tá? Ele diz, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar, de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, vou ler direito aqui. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Isso é um tema recorrente aqui, desde que ele trata da fé, né? Versículo 15 ainda, ele diz, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada.
obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, nossa leitura hoje vai até aqui, tá bom? Então, eu mencionei a princípio, por 2 vezes nesse trecho, ele cita o papel dos pastores para o rebanho. Né? A primeira vez, ele menciona ainda no sentido ou ligado ao que nós lemos antes, tá? Ali, pegando esse capítulo, a aplicação da fé na nossa vida diária, permaneça o amor fraternal, a hospitalidade, lembrar dos presos, a santidade do matrimônio, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com as coisas, né? Nosso costume sem avareza, o desapego às riquezas, nossa confiança em Deus, todas essas coisas, então, estão ligadas à primeira citação dos pastores aqui, no versículo 7. Tá? Versículo 8 até o 17, ele já aborda um outro aspecto, e ele vai citar novamente os pastores. Então, gostaria de diferenciar isso. Na verdade, semana passada eu queria ter entrado no versículo 7, deveria ter feito isso, mas por questão de tempo até, eu achei melhor deixar para fazer no conjunto hoje, uma vez que esse versículo 7 está ligado ao assunto que ele mencionou antes e o que a gente tratou na semana passada e na anterior também. Mas por quê, irmãos? Primeiro aqui a gente vê, então, uma função, responsabilidade dos pastores de ser modelo, de ser exemplo. Não um modelo, né? Modelo físico, se depender de modelo de beleza, estão lascados, né? Não só eu, mas a maioria dos pastores são bem judiadinhos. Mas sem modelos espirituais. Isso é um peso que recai sobre o cargo, sobre a pessoa que exerce esse cargo. Tá? Mas, irmãos, absolutamente, assim, é bom que a igreja olhe para o pastor ou os pastores, tá? É importante, vou abrir um parênteses aqui, de que a igreja não necessariamente pode ter um único pastor, um único líder. Era comum naquelas igrejas neotestamentárias, as igrejas, ou igrejas maiores pelo menos, terem mais de um pastor, pelo que se observa, pelo que se entende. Então, é o que se chama aí de pluralidade pastoral. Provavelmente eles tinham um pastor, o que hoje em dia, em algumas igrejas que tem isso, né, chamam de pastor sênior. O pastor, vamos dizer assim, principal entre eles ali. Não tem jeito, a gente tem que ter liderança. Não se trata de uma hierarquia em domínio, mas em certos momentos alguém tem que tomar a frente, né? Então, quem vai ser? É possível que isso seja alternado, irmãos. Tá? Mas fechando parênteses a respeito disso, é importante que todo pastor que a igreja tiver, que ela possa olhar, ela possa ver um bom exemplo. Possa se mirar na vida desses e, como diz aqui, imitar a fé. Porém,
É claro que, e eu ia dizendo, é bom que a igreja enxergue que os pastores, o pastor ou os pastores, eles são homens de carne e osso, eles são pobres mortais, eles são crentes, né, como os demais. Falando como pastor, nós ocupamos uma função especial, específica na igreja, diferenciada. Mas nós não somos diferenciados na nossa condição humana e na nossa condição como cristãos. Nós temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Por que é bom enxergar isso? Porque deve haver uma identificação da igreja com seus pastores. Algumas pessoas dizem às vezes, bom, nós temos que imitar, acima de tudo, quem? O nosso sumo pastor. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é certo isso. Agora, é muito lógico, racional, nós pensarmos, bom, tudo bem, eu procurarei imitar Cristo, mas tem uma grande diferença, né? Ele estava aqui como homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então a gente pode pensar assim, é um patamar inatingível para mim, e eu sei que ele era e é infalível. Mas quando a gente se depara com os nossos pastores, nossos líderes dentro da vida cristã, dentro da igreja, nós sabemos que eles são inteiramente como nós. Né? Eu estou na condição de pastor de alguma igreja há 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos. Mas antes, a minha vida cristã vai além disso, né? Existe muita coisa antes do pastorado. Eu convivi com os meus pastores, né? Os pastores das igrejas onde eu fiz parte. E então, assim, né, nós enxergamos o outro lado também, né? De a gente poder olhar para os pastores e enxergar as fraquezas, as falhas deles, sim, mas a fé deles digna de ser imitada. Se a igreja tiver alguém que não seja digno de ela se mirar nele como um bom modelo, não infalível, não perfeito, mas como um bom modelo para buscar ser semelhante, talvez melhor, né? Semelhante é mais ou menos parecido, mas poder imitar a fé, poder procurar andar mais ou menos daquele jeito. Se o pastor não for digno disso, não convém que sequer que ele seja pastor. Mas por quê? Aqui ainda no versículo 7, irmãos, ele está tratando dessa questão de nós buscarmos aplicar a fé à nossa maneira de viver. Então é importante que a gente veja que aquele que está principalmente à frente da igreja, pregando, eu não sei se vocês percebem, né? Mas a gente está aqui constantemente procurando incitar os irmãos à fé. Amém? Essa é que a igreja se fortaleça na fé, que ela cresça na fé, que ela ande na fé, cada um dos membros. Então, isso não deve ficar só no ensino, nas palavras, mas também nos exemplos. É importante que quem esteja ensinando esteja procurando viver isso, procurando aplicar a fé à sua
própria vida, na sua vida diária. Ou seja, naquilo que nós fazemos dia após dia. É uma pena que a gente não tenha, assim, uma convivência mais próxima. Eu acredito que aqueles tempos do Novo Testamento favoreciam um pouco nesse sentido, de os membros da igreja, seus pastores, né, eles serem mais próximos. Porque, apesar de muitas cartas dessas, por exemplo, a gente vê que elas foram direcionadas a igrejas que estavam em cidades importantes, cidades consideradas grandes, a maioria delas, para a época. Mas o grande deles não chega nem perto da grandeza das cidades que nós vivemos hoje, né? A correria, a distância que a gente tem hoje mantém a gente muito distante. Certamente eles tinham um viver diário mais próximo, pelo menos no princípio. Eu acredito que aquelas igrejas, elas eram ensinadas a viver como foi a igreja primitiva lá em Jerusalém. E a gente lê lá em Atos 2, que maravilha era aquela igreja, né? Naqueles primeiros dias. Os pastores que eles tinham, quem eram? Quem eram os pastores da igreja lá em Jerusalém? Os próprios apóstolos, Então, responde alto que ventilador. E hoje eu estou mais surdo, não sei o que aconteceu, estou mais surdo que o normal, viu? Pois é, eles tinham os seus pastores ali, os apóstolos, conduzindo. A palavra pastor aqui, em algumas versões, aparece como guias. Vossos guias, os líderes, os guias, subentende-se pastores, porque é o termo que é aplicado aos pastores que conduziam os rebanhos também. Os rebanhos de ovelhas, né? Aqueles que cuidam, que vão à frente, que lideram, que cuidam do rebanho. Então, esse termo foi aplicado aos presbíteros. São nomes diferentes para a mesma função, mesmo cargo que é colocado na igreja, de supervisionar, né? Superintender, administrar a igreja, conduzir também. São termos que mostram, assim, aspectos diferentes, mas da mesma função, do mesmo cargo que foi criado na vida da igreja. Mas o apelo dele aqui, depois de dizer, né, algumas coisas, de falar algumas coisas sobre nossos deveres diários na aplicação da fé na nossa vida, ele diz: lembrem dos vossos pastores, não só os que você tem hoje, mas outros que talvez já passaram, que vos falaram e ensinaram, que têm ensinado, você já tem ouvido deles. A fé dos quais imitai. Esses que ensinaram vocês, que vos falaram a palavra de Deus, olhem para eles, para a vida deles, e observem os exemplos da aplicação. Eles estão vivendo aquilo que eles pregaram. Como eu disse, se ele não vive aquilo que prega, não serve para ser pastor. Mas se ele tem ensinado a palavra de Deus, né? Se eles têm ensinado a palavra de Deus, e nós vemos essas coisas presentes na vida dele, a fé que ele tem pregado tem sido aplicada na vida dele. Então, isso é digno de ser imitado, de ser copiado.
seguir isso, atente para isso. Irmãos, nós precisamos de exemplos. É interessante, o ser humano é uma característica que nós temos. Nós precisamos nos mirar em exemplos, isso nos ajuda, nos estimula. Já observou isso? Quando isso passa do limite, é ruim, mas até um certo limite é bom. Você já percebeu como existe uma tendência humana de criar ídolos? É natural do ser humano. O garotinho lá, o menino que gosta de futebol, tal, ele olha para jogadores de futebol né, usar o termo, aquele jogador se torna um ídolo dele. Às vezes não chega a ser no sentido exato da palavra, né? Quando a gente fala de idolatria, vamos entender, idolatria literalmente é o quê? É alguém ou alguma coisa que é colocado entre nós e Deus. Não pode ter. Isso é um ídolo. Né? Mas assim, esse termo é usado muitas vezes para expressar um gosto, né? Por alguma pessoa que diz, eu gostaria de ser como ele. Mesmo que não seja em todos os sentidos. Então, digo, às vezes o menino olha para um jogador de futebol, que ele gosta muito, ele fala, eu gostaria de jogar futebol como ele. O duro é quando isso começa a passar do limite. Né? Por exemplo, na Argentina, anos atrás, acho que ainda existe, né? Eles criaram a coisa de doido, né? Eles criaram a Igreja do Maradona. Né? Eles colocavam o Maradona como um deus mesmo. É absurdo, é ridículo, né? Isso. A gente vê muitos meninos querendo cortar o cabelo, fazer como Neymar, como esses, né, atuais aí. Aí já sai do, do padrão. Mas isso vem de uma coisa que é natural ao ser humano, de a gente ter estímulos. Nós aprendemos muito bem de ler, né? Por ler, nós entendemos o que tem que ser feito. Mas quando nós somos cercados de pessoas que nós podemos nos mirar e que elas inspiram a gente a buscar com mais ardor aquelas coisas, isso é natural e é bom. Deus permitiu isso, Deus colocou isso. Eu falei de idolatrias erradas aí, né? Quando toda idolatria é errada, mas vamos dizer assim, quando a gente se mira em alguém excessivamente, isso é errado. Falei da questão de um jogador de futebol como exemplo, mas tem muitos membros de igreja, muitos crentes, que colocam os próprios pastores como ídolos. Não, pera. Imitar a fé dele é uma coisa, colocar como ídolo é outra. Tá? Então a gente eu já conheci membros de igreja que falaram literalmente, né, que ele não sairia daquela igreja por causa do pastor. Mas se Deus te chamar para querer te usar em outro lugar, você não deve se apegar ao pastor, não. Da igreja desse pastor eu não saio. Isso é idolatria. Enquanto Deus quiser a gente ali, a gente está aprendendo bem com o pastor, o ministério dele tem sido saudável, frutífero para nós, para a vida da igreja. Amém.
mas até a eficácia do trabalho dos pastores também redunda em gerar obreiros que vão servir em outras searas. Amém? Olha, é muito triste para um pastor quando um membro deixa a igreja porque ele desvia no pecado, alguma coisa assim. Ou ele vai para uma igreja até herética. Mas quando ele vai servir em outro lugar, vai servir a Deus, isso é sinal de que houve eficácia no nosso ensino. Essa pessoa foi estimulada a servir a Deus, ela foi treinada, ela foi preparada com um bom ensino, né? É importante que ela esteja apta, preparada para isso. Não vai no oba-oba, tá? Afinal, a gente olha o exemplo dos pastores, eu olhei para o exemplo de pastores, mesmo sabendo defeitos, falhas, fraquezas deles, mas eu olhei para exemplos de pastores e o ensino deles e a fé deles me estimulou na minha jornada. Eu espero poder reproduzir isso, né, a outros também, que inspirem uma vida de maior consagração, que a gente se dedique ao Senhor. A segunda citação dos pastores aqui já vem num outro aspecto, não propriamente do exemplo, de imitar a maneira de viver simplesmente, mas de atentar para o ensino. Eu sempre digo isso aqui, irmãos. Observem as cartas, o modelo de ensino bíblico. Uma doutrina é apresentada e um ensino prático consequente daquela doutrina é transmitido para nós em seguida. Paulo faz assim o tempo todo nas suas cartas. Geralmente ele apresenta primeiro a doutrina, depois vem um ensino prático resultante daquela doutrina. Nenhuma doutrina é meramente teórica. Tá? Nós estamos estudando no nosso outro horário aí, nosso semináriozinho, nós estamos estudando teologia. Estamos estudando geografia. Geografia nesse finalzinho aqui ficou meio de canto, né? Eu estou tentando me reorganizar para fazer a sequência, tá? Mas nós estamos estudando teologia. E no estudo que eu mandei para os irmãos hoje mesmo, vocês vão lá, tem uma frase no final que eu tentei sintetizar a importância. Conhecer os atributos de Deus, isso deve fazer com que a gente enxergue a grandeza dele. Mas enxergar a grandeza de Deus necessariamente tem que trazer consequências práticas para a nossa vida. Amém? Não pode ser só teoria. Estudar Deus, colocar ele aqui, né, e ficar só no campo da teoria. Isso é uma falsa teologia. É importante que toda doutrina seja devidamente compreendida para nos levar às práticas consequentes dela. É por isso que ele começa no versículo 8 falando sobre Jesus Cristo ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá, o entendimento mais comum, mais lógico é esse, tá? Se nós pegamos aqui o texto, o que vem antes e o que vem depois,
Parece que esse versículo 8 aqui está perdido no texto, mas não está. Tá? Ele vem falando de questões práticas, aí ele fala de Jesus ser o mesmo, ontem, hoje, eternamente, e aí ele volta a falar de coisas práticas para nós, mas aqui já em doutrinas, ensinamentos. Ele diz, aqui não é aquela questão da fé aplicada à vida diária, às práticas, as coisas que nós simplesmente fazemos, mas ele vai nos falar sobre a questão de nós não nos distanciarmos, nós estarmos atentos à fidelidade doutrinária. Porque se é verdade que nós temos tendências humanas, nós falamos aqui de necessitar de exemplos, de modelos para nos estimularem, outra coisa que acontece muito com o ser humano é a busca por novidades. É ou não é? A gente cansa das coisas costumeiras, as coisas corriqueiras. Até um certo ponto, é bom a gente quebrar aquela rotina. O que vocês acham? De vez em quando a gente precisa dar uma quebrada na rotina, né? Fazer tudo sempre igual. Qual que é o perigo de a gente fazer tudo sempre igual? Hã? Alguém falou? Virar um costume. Vira um costume, a gente começa a fazer automaticamente, né? Exato, vai por esse caminho aí, tá? Então, de vez em quando é bom a gente dar uma quebrada, né? Naquele ritmo, a gente mudar um pouquinho. Mas, de novo, o que é saudável dentro de uma moderação, de um limite, né? A gente até pegar para ver um aspecto diferente de algum ensino. É bom a gente ouvir, às vezes, as mesmas verdades pregadas por outro. Isso acontece, eu observei isso muitas vezes quando ia um pregador, algum daqueles pregadores que a gente gosta de ouvir, né? De vez em quando, pelo menos. Às vezes iam visitar a nossa igreja, e chegava lá e pregava aquela coisa e todo mundo se deliciava por ouvir aquilo. Mas o que ele pregou? Novidade? Não, é só o jeito dele falar diferente dos outros. Ele pregou a mesma Bíblia e pregou a mesma coisa que o pastor da igreja prega todo domingo. Mas é aquele negócio, a comidinha com tempero diferente. Hã? Todo mundo aqui gosta da comida em casa? E vai dizer que não, né? Mas a gente gosta de vez em quando de comer fora, né? Comer na casa de alguém, onde vai comer uma coisinha com tempero diferente. É basicamente a mesma coisa, é uma coisa natural do ser humano. Mas o perigo é quando a gente cai num extremo de ficar sempre em busca de novidades. Então, a gente observa isso sendo explorado, por exemplo, igrejas que vivem de eventos. Né? Não tem rotina ali. A rotina é não ter rotina. Estão sempre criando eventos diferentes, novos, coisa nova. E quando isso já não satisfaz mais as pessoas, eles começam a acrescentar novidades nas práticas, nos ensinos. Então é onde a gente vê as barbaridades que a gente volta e meia ouve falar de igrejas batistas que já foram até tradicionais, ou pelo menos igrejas verdadeiras, né? E que vão introduzindo novidade após novidade. Começa
com algumas coisas na liturgia, atividades, começa a mudar a forma de fazer as coisas, e aquilo vai desandando. Gradativamente, às vezes mais lentamente, às vezes mais rapidamente. Eu já conversei com pastores que, francamente, são igrejas verdadeiras, respeito, tal, mas eu já falei francamente a alguns pastores, olha, eu vou dizer assim, especificamente numa conversa com um pastor, tá? Olha, eu não vejo nada de herético no que vocês fazem, mas eu tenho certeza que enquanto você está lá, você mantém um certo limite, um controle. Mas aqueles que te seguem não vão manter esses limites. Quando você passar, eles vão além. Isso se você mesmo não se deixar levar. Então a gente vai removendo os marcos. A gente vai removendo os limites e estendendo, ampliando. E quando vai ver, aquilo já está totalmente diferente. É por isso que ele começa essa outra parte do assunto aqui, falando que o nosso Cristo é o mesmo, ele não muda. Se Cristo não muda, a sua palavra, o seu evangelho, também não muda. Amém? Amém? Entendeu? É isso que ele está dizendo. E é nisso que ele entra no assunto aqui, de que nós devemos nos manter fiéis, íntegros à doutrina pura. Notem, versículo 9, logo depois de afirmar isso sobre Jesus, ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Isso quer dizer, novidades. Não se deixem levar por coisas novas que apresentem, por coisas estranhas. As pessoas... É bom para o crente, mesmo o crente mais experiente, de ele ouvir verdades que ele já conhece há anos, há décadas. E ele ouvir aquilo sendo reafirmado por alguém de púlpito e ele poder dizer amém. E eu cada vez mais eu me entrego e me delicio nessas verdades de Deus. Mas tem gente que vai pelo caminho diferente, ele ouvir as mesmas coisas, ele quer ouvir novidade. Então, onde aparece esses pregadores, aquele maluco herege, por exemplo, do Ed Renekiewicz lá, que se tornou um modelo disso, né? Para mim, é um exemplo, né? Um exemplo do que não se deve fazer. Né? De chegar lá e falar, por exemplo, daquela conversa de Jesus, entre outros tantos absurdos, mas de dizer que aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus estava cantando aquela mulher. Sabe o que é cantando, né? É um absurdo. Depois tentou dar uma remendada, mas aquilo chocou muitos de fora. Mas tem aqueles que têm ele como um ídolo e ficaram babando por nosso pastor tem um conhecimento maior do que os outros, porque eu nunca ouvi isso antes. Nunca ouviu isso antes porque é mentira. Quem colocou aquilo na cabeça dele, não sei se foi da cabeça dele mesmo, se foi Satanás. Mas não é a palavra de Deus aquilo. Não é isso que ensina. Não é isso que aconteceu. Mas a busca por novidade,
Então, né, a busca por novidade é que leva as pessoas a desejar isso. E sempre tem alguém querendo vender aquilo que as pessoas querem comprar. Pessoas que querem esse tipo de coisa, eles podem até visitar a gente aqui. Mas certamente eles não vão ficar. Porque eles não vão ter aqui isso que eles querem. Né? Só se o Espírito Santo trabalhar no coração dele e mudar o coração dele, de fazer ele enxergar aquilo que realmente é novidade para ele, mas que é a verdade que está lá. Mas se é uma pessoa que está sempre em busca de novidades, ele não fica numa igreja assim. A gente vai tratar na semana que vem sobre esse intervalo aqui, tá bom? Tem alguns detalhes, mas o tempo não vai permitir que a gente explique adequadamente essa questão tratada aqui no versículo 10 a 14, principalmente, né? 10 a 15. Mas isso está no pacote, porque isso faz parte dessa questão de não se deixar mover por doutrinas, por ensinos vários e estranhos, novidades. E é por isso que ele diz no versículo 17 que não só nós devemos nos mirar no exemplo prático de vida, né, imitar na fé os pastores, mas de obedecer os pastores. Por quê? Obedecer e se sujeitar a ele. Por quê? O pastor é o dono da igreja? Não. É porque os pastores verdadeiros, eles velam por vossas almas, eles cuidam de vocês, como aqueles que hão de dar conta delas, né? E é por isso que é devido a esse respeito ao ensino, né? Quando um pastor ensina alguma coisa, mesmo que isso nos desagrade, mas se ele está falando dentro da palavra de Deus, nós temos que entender que ele está velando por nossas almas, tá? Irmãos, eu não sei o quanto vocês são capazes de entender isso, tá? Eu hoje entendo com maior clareza do que entendia antes. Tá? Mas existe uma preocupação constante dentro do coração, está na alma do pastor, de ele se preocupar com a alma. Não é só questão de arregimentar para a igreja crescer. Por que é que a gente se incomoda tanto, né, de ver ausência de irmãos, por exemplo, ou de ver irmãos fraquinhos? É porque nós nos preocupamos com o bem-estar da alma desses irmãos. A gente quer ver os irmãos alimentados, fortalecidos, firmados nos ensinos da palavra de Deus. Essa é a questão. Quando nós temos pastores sérios, ainda que sejam limitados, o que nós vamos encontrar neles é isso, essa preocupação. Talvez a metodologia dele, né, nós estamos falando de características humanas, talvez a metodologia dele não seja das melhores. Talvez ele não seja o mais preparado, mas nós temos que olhar para a maneira com que ele lida com a sua função pastoral, o que ele ensina e a vida prática dele é condizente com o que ele ensina, com a doutrina, com o ensinamento dele. Se é assim, o que o autor de Hebreus está dizendo é isso: lembre dos seus pastores, imite a fé deles e obedeçam aos ensinos deles. Sujeitem-se ao que eles ensinam, porque eles estão falando por seu bem, porque eles se preocupam de verdade com a alma de vocês, com o bem-estar
com a salvação e com o bem-estar da alma de vocês. Tá? E aqui tem uma palavrinha que serve de bálsamo, né? Eu falei, essa passagem aqui, ela lança um peso sobre as costas do pastor, ou dos pastores, mas tem um bálsamo aqui também, né? Deus sempre dá o alívio, né? Porque ele faz um apelo aqui aos leitores, aos ouvintes, né? Façam isso para que os pastores façam o seu serviço com alegria e não gemendo, ou seja, que não seja alguma coisa sofrível para ele. É muito duro quando a gente vê um pastor sofrendo por causa do rebanho. Eu já testemunhei, irmãos, o amor de alguns pastores pela sua igreja. Ele estava sofrendo ali, mas não largava o osso, porque não era por conta de salário, não era por conta de outra coisa qualquer, um apego ao cargo. Mas seria muito mais fácil, talvez, para alguns desses pastores deixar aquela igreja e ir para outra, procurar outra igreja onde ele pudesse servir, mas o amor dele por aquele rebanho era maior do que o sofrimento que ele estava tendo ali. A gente vê um amor verdadeiro, né? Quando isso acontece, mas, sabe, não é o ideal que a gente veja pastores gemendo no seu trabalho. Tudo que a gente faz deve ser feito com amor. E é bom que a gente possa fazer o nosso trabalho, falando de uma maneira geral, todo o nosso trabalho possa ser feito de uma maneira que nos traga prazer também. Todo trabalho, assim, tem o que chamam, né, os ossos do ofício. Alguns dizem que esse ditado não é bem assim. Ócios do ofício. Há dúvidas, mas, assim, a gente fala das dificuldades, né? Todo trabalho tem dificuldades. Eu vejo aqui o trabalho que o irmão Daniel faz. Eu sei que tem dificuldades peculiares ao trabalho dele. Se é o trabalho do irmão José, por exemplo, sei que tem outro tipo de dificuldade. E assim por diante. Todo trabalho tem suas dificuldades, mas é importante que a gente possa estar ali fazendo, apesar das dificuldades, mas estar fazendo aquilo com alegria. Né? Ter prazer naquilo que faz, naquilo que a gente trabalha. O ministério pastoral não é uma profissão, mas é um trabalho no Senhor, espiritual. É um trabalho para a igreja. E é bom também que a gente veja que os pastores estejam fazendo com alegria, não gemendo, não sofrendo. E a gente diz isso, né, em virtude da dificuldade imposta pela própria igreja para o pastor. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que carregar para a vida, irmãos. Nós todos, né, isso aqui não é uma queixa, não estou falando da questão presente, não. É uma coisa que a gente tem que carregar por toda a nossa vida cristã. Uma coisa que nós devemos buscar é nunca ser um fardo ou um motivo de tristeza no trabalho, uma das coisas, né? No trabalho dos nossos pastores. Mas que a gente possa ser um auxílio, uma ajuda, um apoio. Às vezes, mesmo não concordando com tudo, né? Mas é importante que a gente saiba ser
companheiro, bom amigo e ajuda. Eu já tive ajuda de irmãos que me fizeram ver coisas que eu não estava enxergando. Isso foi bom, tá? E eu já fiz isso com o pastor, né, que eu tive também, né? A gente ser um peso, um estorvo, um fardo aos pastores, nós estamos prejudicando a nossa própria vida, a igreja e o ministério dele. Mas quando a gente ajuda, isso reverte em prol do reino de Deus, torna o trabalho do pastor mais brando, mais leve, mais suave, mais prazeroso, né? E isso é bom para a gente, é bom para a igreja, é bom para todo mundo, tá? Então, semana que vem a gente fala um pouquinho sobre esses versículos aqui no meio, tá? 10 a 15, 16, e a gente vai encerrar, vai desfechar também aqui com os versículos restantes. Como eu falei, tem a saudação final, tem coisa importante aqui, mas cabe em uma meditação só. A gente, então, Deus permitindo, a gente vai concluir nosso livro de Hebreus ainda dentro de 2024. Tá? Vamos orar?